O salto em distância é o único evento de salto conhecido do pentatlo disputado na Grécia Antiga. Todas as modalidades de atletismo que existiam na época eram inicialmente supostos a servirem de treinamento para as guerras, e ele surgiu possivelmente como um treino para o cruzamento de obstáculos como riachos e ravinas pelos soldados. O salto em si era feito de uma linha chamada bater, provavelmente uma simples placa colocada no chão do estádio e removida após a prova, e os saltadores aterrissavam numa área chamada escama, uma pequena área escavada para essa ocasião, e nada dela sobreviveu ao tempo. Este salto era considerado uma das provas mais difíceis da antiguidade, pela técnica exigida. E o mais notável atleta da antiguidade neste evento dos Jogos Olímpicos foi o Tiônes de Esparta, que nas Olimpíadas de 656 a.C. realizou um salto de 7,5 metros. O salto em distância existe desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade e, na Era Moderna, é disputado desde a primeira edição em Atenas, em 1996, para os homens e desde Londres, em 1948, para as mulheres. Antigamente, a impulsão se dava a partir de uma marca de pedra sobre solo plano ou a utilização de pesos, os halteres. Para o aperfeiçoamento da técnica, em 1886 foi introduzida a tábua de impulsão. Até hoje, a utilização é discutida, pois ela já teve um final bem trágico para muitos atletas. Cada atleta competia com pesos nas mãos, usados para aumentar o momento do salto. No impulso, o saltador balançava os pesos para frente, acumulando energia. Durante o salto, voltava a balançar os braços para frente para tentar ampliar o voo. No final, movendo o braço, o atleta mudava seu centro gravitacional para se esticar e potencializar sua marca. Segundo inscrições antigas, o melhor salto da antiguidade foi de cerca de 7,5 metros. As dimensões da quadra, que entre a pista de impulso com 40 metros de comprimento e a caixa de areia onde o atleta deve cair, fica a linha limite de salto. A caixa de areia tem pelo menos 10 metros de comprimento e 2,75 metros de largura. Outra curiosidade é que o primeiro relato de salto em distância feminino é de 1886. O recorde mundial pertence desde 1991 ao norte-americano Mike Powell, com 8,95 metros, e entre as mulheres é da soviética Galina Tishyakova, com 7,52 metros desde 1988. No Brasil, Duda Silva é o recordista masculino com 8,31 metros, e a recordista feminina é a Maureen Maggi. O recordista olímpico masculino é o americano Bob Beamon, com 8,90 metros, e a recordista olímpica feminina é a americana Jackie Joyner Kersee, com 7,40 metros. Primeiro, o atleta se concentra para saltar. Em seguida, inicia uma corrida em direção à caixa de areia, que começa devagar e vai aumentando a velocidade até bater o pé de apoio na tábua de salto e se impulsiona para saltar. Feita a impulsão, o atleta lança a perna que está livre para frente, ganhando elevação e o desenvolvimento horizontal. O atleta deve saltar o mais longe possível dentro de uma caixa de areia. O salto é inválido caso o atleta pise no final da tábua de impulsão, que geralmente é marcado por uma listra vermelha colocada exatamente no início da caixa de areia. Agora, explicando por fases. Primeiro, acontece a corrida, aonde o atleta acelera para a pista, alcançando a máxima de velocidade antes da região de salto. O segundo é o salto, onde o atleta se impulsiona com o pé com os braços para cima para alcançar a altura. E o terceiro é o voo, com o corpo estendido para manter equilíbrio e preparar a aterrissagem. E o último é a aterrissagem, onde as pernas e os braços vão à frente para alcançar o máximo de distância possível. O exercício que eu separei foi o salto pliométrico em caixote alto, porque eu acho muito importante trabalhar a perna, já que os atletas têm que correr e ter impulso e não se machucar na queda. Então, para realizar o exercício, primeiro tu vai ter que ficar em pé e manter os pés afastados e alinhados com os ombros atrás de um caixote alto. Agache-se e simultaneamente balance os braços para trás a fim de gerar velocidade e força. Depois, impulsione os braços para frente e pule sobre o caixote. Volte ao chão suavemente com os pés afastados e alinhados com os quadris. Fique em pé sobre o caixote, então desça cuidadosamente do caixote e fique repetindo esse processo. O salto unipodal é um exercício que requer ficar em uma perna só, que irá agachar enquanto a outra está flexionada fazendo o impulso para cima.
Salto triplo. Histórico. Salto triplo é uma especialidade olímpica do atletismo que requer uma combinação de velocidade e técnica do atleta que o pratica. Os praticantes deste esporte são chamados de triplistas. Foi introduzido como modalidade olímpica desde os primeiros Jogos em Atenas, em 1896, para os homens e desde Sydney 2000 para as mulheres. O salto triplo existe há mais de 200 anos e foi praticado primeiramente pelo povo celta, isto é, antigos habitantes da Europa Ocidental. Essa prova era praticada em competições esportivas rurais e expandiu-se pelo resto da Europa no século XIX. Em 1924, o Brasil inaugurou sua participação nos Jogos Olímpicos. O esporte ficou conhecido no Brasil no século XX. Hoje em dia, o esporte denominado como salto triplo é realizado com uma combinação de 3 saltos sucessivos que terminam com a queda numa caixa de areia. A prova inicia-se com uma corrida de impulso. O salto consiste em uma impulsão, uma passada e um salto, nesta ordem. Cada competidor será acreditado o melhor de seus saltos, incluindo aqueles realizados durante o desempate de primeiro lugar. O recorde mundial de salto triplo masculino pertence ao britânico Jonathan Edwards, com 18,29 metros, marca datada de 7 de agosto de 1995, em Gotemburgo, na Suécia. Quanto a atletas femininas, a ucraniana Inessa Kravets alcançou o recorde mundial nesta prova, em 10 de agosto de 1995, também em Gotemburgo, na Suécia, e fez um salto de 15,50 metros. Em Portugal, Nelson Évora bateu recentemente o antigo recorde nacional, saltando 17,23 metros, em Gotemburgo, no dia 10 de agosto de 2006. A atleta feminina Cristina Morujão, detentora do recorde nacional desta prova, tem como marca 13,57 metros, conseguidos na Maia, em 20 de junho de 1997. A melhor marca sul-americana é de Jadel Giorgio, com 17,90 metros. O salto triplo é uma combinação de 3 saltos sucessivos que terminam com a queda numa caixa de areia. O ângulo resultante de saída é menor que o salto da distância. Por fim, na fase de voo, deve-se corrigir o equilíbrio através da rotação horizontal dos braços, colocando o centro de gravidade no lugar. Elevação de panturrilha. Para fazer esse exercício, você não precisa de nenhuma carga ou equipamento, apenas o seu peso corporal e um degrau. Lembre-se de fazer movimentos bem lentos e forçando quanto puder esse músculo. Pular corda. Para pular corda, você ativa e desenvolve todos os músculos envolvidos. Logo é evidente que ao treinar um, você se torna melhor preparado para o outro. Os antigos gregos já organizavam corridas de resistência semelhantes às corridas de longas distâncias atuais. A primeira prova semelhante aos 10.000 metros disputada na era moderna foi a corrida das 6 milhas, que são 9.656 metros na Grã-Bretanha. A corrida de 10.000 metros masculino se tornou um esporte olímpico em 1912 e o feminino se tornou um esporte olímpico em 1988, em Seul. A prova mais longa da pista foi disputada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, em 1912, e foi vencida pelo finlandês Heine Colorman, que também venceu os 5.000 metros e o cross country nessa edição. Após a primeira rodada, seguiu-se a sequência finlandesa, com Paavo Nurmi levando os 10.000 metros masculinos em Antuérpia, 1920, e Amsterdã, 1928. Ville Riota, em Paris, 1924, e Limiar Salmin, em Berlim, 1936. Apenas o polonês Janusz Kujawski quebrou o domínio em Los Angeles, 1932. 10.000 metros rasos é uma modalidade olímpica de atletismo e a mais longa distância disputada em pista, com um total de 25 voltas em torno da pista padrão de 400 metros do estádio. A primeira campeã olímpica foi a soviética Olga Bondarenko. Com o correr dos anos, as africanas passaram também a dominá-la, assim como todas as provas de longa distância, como os 5.000 metros e a maratona, secundadas pelas chinesas. O recorde mundial masculino foi de Joshua, da Uganda, com 26 minutos e 11 segundos. O olímpico foi de Kenenisa, da Etiópia, com 27 minutos e 1 segundo. O brasileiro foi
Marilson Gomes dos Santos, com 27 minutos 48 segundos. O Mundial Feminino foi de Almaz Ayana, com 29 minutos e 17 segundos, da Etiópia. E o Olímpico foi dela também. Os braços e pernas têm que se mover de forma rítmica e uniforme. Os pés deverão apontar para frente e os quadris e os ombros não devem oscilar exageradamente. Isso ocorre quando os braços cruzam a linha medial do corpo, oscilando os ombros e gerando instabilidade e perda de força ou velocidade na corrida. Os braços ajudam no equilíbrio e movimentação para frente, mantendo o exercício linear. As mãos devem estar entreabertas, de preferência em forma de concha, mas sempre relaxadas. O tronco ligeiramente inclinado à frente, a cabeça acompanhando o eixo do corpo e o olhar à frente uns 15 metros. Por fim, a elevação dos calcanhares é muito importante, pois deve acompanhar o aumento de velocidade. Os exercícios funcionais escolhidos foram afundo e agachamento na parede. Estes exercícios dão resistência, o que é muito importante para a corrida de 10.000 metros.